Fala pessoal, beleza? Então essa é a segunda aula do nosso curso básico de Exocad e agora vamos fazer um exercício um pouco mais diferente, porém evoluindo em ferramentas e informações, tá? Então agora iremos executar uma estrutura reduzida, tá? Então ó, temos a tela de administração, vamos preencher ela corretamente, porém antes de começar vamos analisar os STLs que temos para estar executando esse devido trabalho, beleza? Então já separei aqui para nós, ó. Então temos aqui o antagonista, tá? O antagônico. Observa agora que é um modelo que tem cores, tá? De acordo com o escaneamento. Então vou mostrar para vocês que ele se classifica como outro tipo de arquivo. Ele classifica aqui, ó, como 3D Object, tá? Então, o que é importante a gente saber? Tem arquivos monocromáticos e tem arquivos com cores, tá? E esses arquivos, eles são uma espécie, né, de STL, o software ele vai abrir corretamente, porém pode ser anexados a essas cores. Principalmente em escaneamentos intraorais, que é que tem ali toda a cor, né? A gente escolhe exportar do intraoral com cor de gengiva, com cor de remanescente dentário, enfim, até mesmo com cor de gesso, que é o nosso caso aqui, tá? Então, a gente vai abordando, à medida que for o curso rolando, essas nomenclaturas de arquivos, tá? Então, esse é o 3D Object, beleza? Então, abri aqui também com o 3D Builder. Então, tem o gesso escaneado ali, até mesmo a caneta que foi escrita, ela foi escaneada com a cor, tá? Chega-se bem próximo, hoje a nossa tecnologia chega bem próximo à cor mesmo do gesso, tá? E temos aqui, ó, agora um modelo escaneado com troquel, porém são dois preparos, tá? Então ele vem subdividido aqui, ó. Os preparos estão aqui na outra tela. Então, dente 44 e 46. Significa que teremos um pontico nessa estrutura, tá? Nessa estrutura que iremos fazer aí. Então, vamos acrescentar alguns módulos ali na hora de cadastrar, beleza? Então, como eu disse, primeira aula, eu não preciso mais cadastrar, o meu cliente está aqui, ó. Eu só clico e deixo ele ali. Agora, eu só vou colocar aqui o nosso paciente, né? Então, no caso, nosso aqui é a aula 2, estrutura reduzida. O que é uma estrutura reduzida? É como se fosse, eu posso até usar para fazer aquele ponte, aquele copying que a gente fez ali no começo, tá? Só que agora significa que eu vou fazer uma simulação dos dentes. Ou seja, eu vou ter toda uma anatomia ali do dente posicionado corretamente e vou reduzir ela para fazer uma devida estrutura. Beleza? Ó, então, coloco aqui quem é o técnico, né? Então, eu preenchi os três. Tenho aqui, eu posso escrever onde vai ser, tá? Não é obrigatório, mas vamos escrever aqui, ó. 44, reduzido. 45 eu já sei que vai ser um pontico, porque tem ausência ali. Então, é um pontico reduzido. E o 46 é mais um pilar, né? É mais um dente preparado. Mais um reduzido. Beleza? Tá. Então, vamos começar agora a mostrar para o software o que eu quero fazer. Então, eu venho aqui em 44. E agora aqui, ó, não mais utilizo o copying simples. Posso utilizar nesse nosso caso e na estrutura reduzida. Então, como eu disse, ó, tem aqui a armação de um dente, toda a parte anatômica e o reduzido dentro dela, tá? Para a gente fazer a estrutura. Aqui eu posso deixar 3, 4 eixos, 5 eixos, como foi abordado na primeira aula. E aqui eu escolho. Dessa vez vou escolher uma impressão 3D, tá? De material. Então aqui a espessura mínima a gente abaixa e foram anexados mais alguns parâmetros, tá? O espaço de cimento, que é aquele que a gente vê lá dentro. Como eu disse, se a gente vai alterar lá no CAD, não tem o porquê alterar ele aqui agora, tá? Então mexo só na espessura mínima. Depois eu tenho o quê? Não tenho nenhum tipo de referência, nenhum tipo de gengiva escaneado separado, tá? E também não é implante, então não precisa mexer. Beleza? Então, só a espessura mínima mesmo. Dá OK. Ele ficou memorizado. Como eu sei que o 44 e o 46 é a mesma classificação, né?
É a mesma coisa? Puxo lá para 46. Agora, 45 é pontico reduzido. Então, clico no 45. Ele vai abrir para mim a tela de novo. Eu venho aqui ó, nessa classificação de ponticos. Escolho qual pontico eu quero. Eu quero um anatômico? Eu quero um pontico provisório? Não, eu quero um pontico reduzido para fazer essa estrutura. Tá? Então, é a mesma coisa. Ó. Aqui temos outro parâmetro, redução. Tá? É o quanto que eu vou reduzir. Mas, especificamente, dentro da tela, lá do CAD, agora teremos uma tela de redução que não foi abordada na primeira aula. Agora, vamos ter essa tela e o assistente vai nos ajudar. Não precisa mudar nada aqui na administração, beleza? Então, vamos dar OK. Então, observa agora que criou-se essas bolinhas aqui, né? Esses pontos. O que é isso? Esse daqui é as uniões, porque eu não posso ter um pontico vagando ali, né? O pontico ele tem que se abraçar, se apoiar em uns pilares, como a gente já sabe. Então, eu tenho a opção ó, de desligar ele ou deixar ele ativo, que no caso a gente tem que deixar ativo, né? Beleza. Depois, analisando o nosso STL lá, sempre analisando, ó, eu tenho aqui os dentes vizinhos. Então, coloca lá os dentes vizinhos. Eric, vai funcionar se eu não colocar o dente adjacente? Vai funcionar, tá? Por que que eu recomendo que coloque? A partir do momento que a gente identifica para o software que tem dente adjacente, que tem um dente vizinho, ele entende que essa ponte fixa, que esse dente, que esse elemento que nós estamos reconstruindo no software CAD, ele tem uma limitação, ou seja, ele tem um do lado, tem outro do outro, né? Então ele tem os dentes vizinhos ali. Então ele tende a evitar uma distorção, ele jogar uma anatomia muito maior que o modelo, muito maior que a área que a gente vai reabilitar, beleza? Então, como eu disse, um antagônico sempre correspondente aos dentes que a gente já colocou, tá? No antagonista. Agora eu vou ensinar aqui para vocês mais uma forma de cadastrar aqui rapidinho, tá? Mais um atalho. Se eu segurar o Ctrl, ele também repete o que foi colocado no último dente, beleza? Então, de vez eu clicar e arrastar assim, ó, eu posso apenas segurar o Ctrl e clicar nele. Tudo que foi feito no último dente, ele copia para os demais, beleza? Mesma coisa pode acontecer aqui. Caso eu tiver um pontico que coloquei por último, tem um pontico do outro lado, eu seguro o Ctrl e jogo para o outro lado, tá? Sempre o que fez por último. Então, aqui o mesmo, ó, por enquanto, 2 modelos em oclusão. Vamos colocar uma cor. Vamos salvar e vamos iniciar o desenho, beleza? Então, assim como a primeira aula, ele vai abrir a tela aqui do CAD, né? E ele vai ali sempre estar me pedindo os arquivos, porque se trata de mais uns arquivos recebidos, não foi escaneado junto a esse Exocad, tá bom? Ó, beleza. Então ele vai abrir aqui, ó. Agora ele está me pedindo a mandíbula. Só que olha que engraçado, eu tenho elas separadas, ó. Por quê? Foi feito um escaneamento troquelado, né? Então ele manteve os dentes vizinhos e gerou um outro arquivo separado ó, dos preparos, tá? Então eu posso agora abrir eles de uma vez só, para eu não ter que anexar depois. Então eu seguro com o Ctrl, ó, e seguro com o Ctrl também o outro. Então, a partir do momento que eu abrir esses dois juntos, ele vai entender que aquele STL agora no CAD ele vai virar uma coisa só, tá? Então, ó, eu venho aqui e coloco o abrir com os dois selecionados. Então, ele abriu os preparos, abriu o restante da mandíbula. E agora o upper jaw, tá? Que é o nosso maxila, ó, sempre lendo lá em cima, canto esquerdo. E ele já veio ali, ó, correlacionado, beleza? Então o software está indo. Galera, o que mudou aqui? É um arquivo com cor. Tem pessoas assim como eu que têm uma dificuldade de trabalhar com arquivos com cores, tá? Eu tenho uma pequena dificuldade visual ali de trabalhar com as cores. Então eu posso vir aqui ó, nessa aba do canto direito e voltar para o clássico monocromático do software. Ou então a qualquer momento eu posso clicar de novo e voltar para o arquivo com cor. Tá? Então eu vou desligar aqui,
mas depois a gente liga de novo, tá? Então, mesma coisa, ó, deixo sempre os anteriores para cima da tela, oclusal virado para o operador. E vamos seguir. Repara que o antagonista ele está ali, ele só está desativado, ó, então o próprio software ativa para fazer, para te mostrar, né? Beleza? Aqui ó, é igual o nossa primeira aula, tá? Eu tenho que identificar os términos dos preparos. Então, o importante é sempre a gente ler o que o assistente está pedindo. Ó. Eu não posso sair delimitando o 46 se ele está me pedindo o 44, tá? Então, sempre leia o assistente. Dessa vez, a gente não vai utilizar a margem aqui, eu vou te mostrar como uso detectar e por que e quando usar, tá? Então, detectar. Galera, eu posso usar ele quando eu tiver um modelo igual esse aqui, ó, com o preparo muito bem separadinho do restante da gengiva e tal, tá? Então, nesse caso, como é um arquivo, um modelo, né, que foi troquelado, fizeram escariaram, né? Tem gente que fala escariar, tem gente que fala delimitação, ou seja, ele deixou bem visível aqui para mim, ó, toda a área, e a gente sabe que no dia a dia do laboratório ou então de uma clínica, não, isso não acontece para gente, tá? Então é por isso que eu já ensino de primeira aula a trabalhar com a margem aqui, ó. Mas o detectar, sempre que eu tiver bem preparadinho, eu venho e clico. Pelo menos uns 2 pontinhos e ele vai tentar identificar todo o alto relevo ali do CAD, ou seja, toda essa área delimitada, tá? Então, se eu tiver um escaneamento mal feito, um STL mal gerado, que não está com a gengiva separada, ou não colocaram um fio retrator, não está bem visível, isso aqui não vai funcionar, tá, galera? Daí parte lá para a margem e daí você vai desenhando, tá? E vai repuxando lá, beleza? Então, nesse caso, a gente pode até trabalhar com os dois juntos, ó. Coloquei o detectar, mas acho que aqui está muito acima. Joga para a margem e abaixa os pontinhos, ó. Beleza? Agora, se ele ficar tudo errado, não tem jeito. Anula e começa de novo, tá? Daí vem aqui na margem e sai desenhando lá. Desliga aqui, ó. Essa linha magnética eu não gosto dela, ela acaba atrapalhando de vez em ajudar. E assim eu vou desenhando, beleza? Então, voltar aqui no detectar, ele tá ali, ó. Então, tá certinho, ó. De acordo, dá um giro 360, como foi, né? Confere, tá certinho, vamos seguir. Agora, repara que ele vai mudar aqui o que ele está pedindo. Ele vai me pedir o 46. Ó, tem de 46. E observe também o 44, ele fica sobre o preparado, para a gente não errar. Então, se por um deslize eu colocar errado, eu confiro com o número que fica acima do nosso preparo. Então aqui, ó, como ele está muito bem escaneado, muito bem preparado, ele já com um único ponto ele identificou todo o preparo, todo o término e facilita a nossa vida. Beleza? Então eu posso seguir. Então aqui, ó, ele está falando, todos os dentes foram preparados corretamente. Então ele está me perguntando, tá? Então ele está falando aqui, caso eu quiser, né? Desculpa. Caso eu quiser voltar, eu coloco aqui em cancelar. Mas no caso tá certinho, então vamos continuar. Esse aviso aqui, vocês vão ver que no 3.0 ele acontece demais, tá? Então o software ele fala, peraí, operador, você tá fazendo certo? Tá correto isso aqui? Então ele sempre te dá um avisozinho para você parar, relembrar e ver se você está tomando as devidas decisões, né, corretas. Então aqui, como a gente aprendeu o espaço, nesse caso eu vou querer um pouco mais folgado. E por que eu vou querer um pouco mais folgado? Porque são dois eixos de inserção diferentes, tá? E essa peça ela vai ser unida. Então pode ser com que esse dente, por exemplo, um molar é muito comum, ele girar, a mesial baixar e a distal subir. Então vai ficar um preparo de uma forma retentiva. Então um pode estar expulsivo, mas o outro retentivo. A fixa não desce, tá? Então em fixas eu jogo um espaço maior para essa fixa descer. Então aumento aqui, ó. Vou deixar em 1 milímetro, 0,1 milímetro, tá? 0,1 significa são 100 micras, beleza? De adaptação ali, de folga.
para mim fazer a adaptação e descer. A margem, como eu disse, não faz sentido eu subir ela, o espaço, e aumentar também a margem, senão ela vai ficar retentiva. Então eu desço a margem. Então aqui, aquela hora eu coloquei 0,5, né? Agora eu posso descer. Ó, 0,4, 0,3. Então diminuiu essa margem de vedação, tá? O bordo, como eu falei, eu deixo aqui só o horizontal ligado em 0,2, que é 200 micras, para que eu possa zerar depois na mão, depois de confeccionado, tá? Tanto que alguns sistemas de CAD, tipo o Ceramil da AMAN, Virbar, ela pega e ela não deixa menos que 0,2, porque ela sabe que a fresadora pode trincar uma zircônia, por exemplo, tá? E você perde ali e não é barato, tá? Então, você repara aqui, ó, que eu delimitei certinho, eu não tenho nenhum tipo de retenção, as setinhas ficaram verdes, diferente da primeira aula que tinha alguma espécie de retenção lá. Então, eu não preciso mudar aqui no corte, tá? Tá aqui, ó, tá verdinha, tá certinho, então não preciso mudar. Vamos seguir. Então, ele vai memorizar, repara que aqui nos grupos ele vai criar aquela espessura mínima, que é sobre essa folga, ela vai criar aquela espessura que o software não deixa ficar menor, tá? Para a gente fazer a reconstrução. Beleza? Galera, agora aqui, ó, acrescentando informações para vocês. Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de ficar balançando aqui, ó, ou girando o modelo, tá? No scroll do mouse, a bolinha, tá, do mouse, se eu clicar e segurar ela, ela centraliza esse modelo para mim, ó. Tá vendo? Ela centralizou no meio da minha tela. Ó, então, quando eu giro o modelo, ele fica ali, ó, só ali, ele não sai mais dali, tá? Até que eu clique com os dois e arraste ela para outra opção e ela desbloqueia. Agora ela gira de novo em qualquer eixo que eu mudar ali. Ó, eu cliquei ali sem querer, tá? Então o software ele vai calcular. Mas quem tem mais dificuldade, às vezes, vou movimentar o modelo, ele some da tela, porque eu não tenho habilidade de mexer com o mouse. Deixa eu rejeitar aqui. Então, não tem habilidade, clica com o scroll, ele centraliza no meio da tela. Tá? Então, tem vários atalhozinhos assim que a gente vai começar a abordar com vocês aí. Então, esse copiar dente aqui, galera. O que é esse copiar? Ó, ele auto se explicando aqui, ó. Clique no dente que deseja copiar, tá? Eu tenho outro atalhozinho para a gente fazer no teclado. Clica e manda ele para onde eu quero copiar, tá? Então, eu vou fazer com vocês um dente copiando e o outro eu vou fazer como se a gente não tivesse só um M arco aqui. Beleza, galera? Porque é muito normal quando eu vou fazer uma reconstrução pequena, quem está escaneando escanear só meio arco, tá? Então não teria os dentes para a gente copiar. E é bom que a gente já começa a ver essa tela de cópia, beleza? Então vem aqui em espelhar, porque copiar ele vai manter essa forma. Então quando eu jogar para o outro M-arco, ele não vai ficar na forma correta, ele vai ficar com a mesial que era desse dente aqui, invertida, né? A mesial para um lado, a distal para o outro, totalmente invertida. Então eu tenho que espelhar, então ele é autoexplicativo, tá? Esse copiar aqui, ele é legal porque, tenho esse dente aqui, né? Eu tenho esse 47 e quero ter a mesma forma no 46. Aí eu posso vir em copiar, clico nele e jogo para cá. Só que vai ficar dois dentes iguais. E a gente sabe que anatomicamente, morfologicamente, não são iguais, né? Então vamos lá. Então vamos espelhar. Vamos arrancar desse lado aqui e pôr para lá. Então, eu coloquei em espelhar. Temos aqui cópia direta. Clico no dente que eu quero arrancar esse espelho e mando ele para o outro lado. Então o software ele vai calcular ali toda a forminha e tirou aqui esse espelho, beleza? Cliquei aonde eu quero que ele estabilize, ele parou ali e ele já adianta a minha tela. Ele ainda está em copiar dente, mas ele quer que você posicione ele ali, tá? Para não ficar errado. Essas manchinhas, a gente já vai falar sobre isso, é a nossa oclusão. Então significa que o nosso antagônico, ele está batendo ali, tá? Ele está batendo, ó. Então, se eu jogar ele para dentro do antagônico, ele vai falar, tem que cortar aqui, tá batendo no antagonista, essa boca não vai fechar depois. Beleza?
Então, ó, tiramos o espelho e posicionamos. Tirei o espelho, vou fazer todo o posicionamento. Ó, trabalha muito com o zoom, tá, galera? Principalmente para quem está começando. E deixa um mínimo de toque no antagônico, no antagonista ali. Ah, não tem espaço, não tem problema, porque a gente vai fazer a redução ainda, tá? Mas posiciona o máximo que conseguir igual. Beleza. Então aqui eu tirei o espelho do 44, mas vamos imaginar que eu não tenho nenhum molar aqui desse lado para espelhar nesse aqui. Então eu posso simplesmente ignorar a tela de cópia, posso seguir. E daí o sistema ele vai me abrir uma anatomia, tá? Então eu tenho aqui, ó, essa anatomia para mim trabalhar, para mim fazer a redução depois, tá? Então, o que ele está entendendo aqui? Que eu tenho que simular como ficaria a posição do dente depois aplicado, né? O dente já estabilizado ali, ó. Então, ele quer que eu faça toda a oclusão, deixe o dente no tamanho correto, tá? Para que eu possa gerar o espaço que vai vir para a cerâmica futuramente. Então, nosso objetivo aqui é fazer a estrutura, porém eu tenho que pensar como vai ser depois. Então vamos lá, tela de posicionamento de dentes. Galera, essa tela é uma das mais importantes, tá? Eu considero como as telas mais importantes, posicionamento de dente e modelagem, tá? As duas mais importantes. Beleza, eu tenho que entender primeiro as cores. O que são as cores? Eu tenho aqui, ó, uma barra aqui em cima, ó. Sempre que eu tenho um antagônico ali, eu tenho essa barra que ele vai me falar, ó, tá, do vermelho, né, caminhando até o azul lá, ele vai aumentando o nível de intersecção, ou seja, significa que esse dente está batendo para dentro do antagonista. Se eu gero qualquer reabilitação CAD aqui com marcas, a pessoa não fecha a boca, tá? Porque ela vai bater, ela não vai ter como fechar essa boca aí. Ó, então eu tenho que sempre posicionar os dentes de uma forma que ele não fique ultrapassando o antagônico ali, tá? Ó. Então eu venho posicionando. Duas visões importantes que eu preciso entender no CAD. Primeiro, arrumo o arco, tá? Olhando pela oclusal, ó, eu arrumo o arco, faz aqui a reconstrução do arco, beleza? Então, para mim posicionar esses dentes, eu tenho algumas opções aqui, ó. Tem o deslocar que está selecionado, ou seja, eu posso levar o dente para qualquer lado da tela, tá? Também tem o desfazer, ó. Daí ele volta para a posição que estava. Tenho aqui o girar, que eu giro ele, ó, dentro do eixo dele e deixo como eu quiser, tá? E depois eu tenho o dimensionar, que é, ou seja, deixar ele maior ou menor, tá? De acordo com o eixo dele também. Ó. Tá, agora para ficar mais fácil, a gente já vai começar a abordar atalhos no nosso teclado, tá? Então aqui, ó, o deslocar, você pode deixar ele parado ali no deslocar, ó, deixa ele selecionado no deslocar, e eu posso mandar ele para a tela, certo? Só que vamos dizer que eu quero mandar ele para frente, mas eu quero girar ele. Então eu seguro o Ctrl, ó. Então aqui, ó, para girar o dente e não precisar vir aqui, ó, tem que girar, clica aqui e gira o dente. Depois volta lá no deslocar, porque eu tenho que puxar para dentro. E ficar voltando toda hora aqui, eu deixo no deslocar, seguro o Ctrl e ó, eu giro. Se eu solto o Ctrl, eu desloco. Beleza? Mas vamos dizer que eu quero redimensionar, ele está grande, eu quero deixar ele menor. Mas eu quero girar também. Então eu seguro o Ctrl, faço o giro, seguro o Shift, que é o redimensionar, e diminuo ele. Seguro o Ctrl e giro. Beleza? Então é isso aí. Então o Ctrl ele faz o girar, o redimensionar é no Shift. Beleza? Então aqui torna o nosso trabalho um pouco mais rápido. Ó. Então eu reconstruí aqui o arco, tá? Vamos dizer que esse dente está grande, ó, diminuo ele também. E venho posicionando. Então até mesmo o espelho, ó, ele pode ser redimensionado, porque a gente sabe que muitas vezes na prótese acontece de um lado do arco tem um espaçamento
seja porque o paciente passou por um processo ortodôntico ou perdeu, né, tem ausência de alguns dentes. Então, o espaço pode ser diferente. Então, eu posso tirar o espelho, mas eu posso redimensionar ele, tá? Então, posicionei aqui devidamente no arco. Agora, eu tenho que olhar ele de frente, tá, galera? Então, são as duas visões que eu citei. É sempre reconstruindo o arco e sempre na visão vestibular, de frente aqui, ó. Coloco o antagônico para mim ter certeza que não está saindo fora, né, do arco, tá? E que tenha um volume de bossa legal, que tenha um posicionamento legal ali, beleza? Que pode acontecer eu estar olhando de frente e ele está mais baixo assim, ó. Ou pode acontecer que ele esteja mais alto, tá? Então trabalho aqui, ó, no deslocamento dos dentes. Aconselho que baixe a transparência do antagonista e agora façam os toques devido à oclusão, né? Devidamente o que é permitido, tá? Ó, então eu preciso girar, ó, segura o Ctrl e gira, tá? Para todo sentido, ó. Preciso redimensionar para que façam os toques, tá? Na mesial distal, ó, ponto de contato. Segura o Shift e redimensiona, beleza? Tem um pouquinho ainda de intersecção, não tem problema porque a gente vai fazer a redução. Então posicionei, tá certinho. Dá uma conferida, ó, tá certinho. Então percam mais tempo posicionando para você não ter trabalho de modelar tanto depois, tá? E eu posso seguir. Então ele seguiu. O que ele vai fazer quando eu sigo depois do posicionamento? Ele vai fechar essas anatomias na onde foi delimitado. Ó. Então ele faz um novo cálculo e ele vai fechar, beleza? O pôntico, ele não tem término, né? Ele não tem ali nenhuma delimitação. Então, ele fica sempre, ó, passando para dentro da malha, tá vendo? Depois a gente já vai resolver isso aí. Ó, então, ele está calculando aqui, ó, a fórmula de cálculo do software é diferente quando eu uso uma biblioteca do software, diferente quando eu espelho, beleza? São dois cálculos, algoritmos diferentes dentro do software, tá? Ó, beleza. Então, tá na tela de modelagem. Na tela de modelagem, eu posso vir e tirar essas intersecções, ó. Tá? Vamos dizer, ó, ficou um pontinho ali, eu não quero mais baixar, ó. Pega a aresta e baixa. Beleza? Aconselho que sempre usem a aba anatômica, tá? Fica mais fácil. Ó, tirei. Show? Assim a gente vai conseguir deixar ela simulando exatamente como ficará a prótese depois de aplicada ou a prótese, né, depois de receber o estágio, tá no estágio final, beleza? Então posso baixar tudo aqui. Quero facilitar o meu trabalho, não vou ficar baixando. Como são pequenos toques, eu posso vir em adaptar, que a gente não tinha visto isso até então. Então eu venho em adaptar, ó, tem o pôntico, tem a oclusal e tem a proximal, tá? Por quê? Vamos dizer que eu deixei aqui no meu pôntico não, no meu dente 44, invadindo um pouco mais o dente vizinho. Então, quando eu venho em adaptar, jogar na proximal, ele corta em 0 aqui, ó. Então, significa que essa prótese ela vai descer. Se eu olhar por baixo o jeito que está agora, tem um ponto ali, então ela não desce, tá? Então, eu sempre tenho que fazer essa adaptação. Então, eu venho em proximal, cortou. Quando eu olhar lá, ele vai retirar que está invadindo o vizinho, tá? Mesma coisa acontece nas demais bibliotecas. Se eu estiver invadindo, ele vai cortar. Oclusal agora, são pequenos pontos, ó, que eu tenho de intersecção, né, junto ao meu antagonista. Ou seja, está entrando dentro do antagonista. Eu venho aqui e corto, e ele vai modificar a anatomia. Cortou. Beleza? Simples. Aqui, ó, partes anatômicas, ele corta em 100 micras para gerar uma folga, tá? Uma folguinha ali, que essas 100 micras pode ser que o dente desloque um pouquinho, né? Foi escaneado, vamos dizer, dia 1º do mês tal. E daí depois o paciente vai receber essa prótese dia 7 desse mês. Só que nesse meio tempo o dente pode ter deslocado um pouquinho, dente antagônico, né? Caso não tiver uma prótese ali, um provisório, enfim. Ele pode ter um deslocamento, então ele já corta aqui, ó, com uma folga de 100 micras, tá?
Então significa que da onde estava encostando, né, no antagonista para essa anatomia, está cortada com 100 micras de folga, que é que o dente pode naturalmente movimentar ali. Tá? Depois colocou a prótese definitiva, é claro, com os ajustes do dentista e tal, e a boca ela vai ali, os dentes vão se ajustando de novo. Beleza? Então aqui já vem do software. Depois eu tenho o Pontico, ó. Pontico, se eu cortar ele aqui, ó, ele vai adaptar diretamente na gengiva, impedindo essa intersecção aí dentro da arcada. Beleza? Então ele cortou certinho. Isso aí, vamos lá, ó. Para casos de estrutura, eu sempre aconselho a não cortar o pontico, e a gente vai entender por quê. Não nesse momento, porque quando ele for reduzido, ele vai pegar e vai ficar um gap entre a gengiva e o dente, tá? Então a gente vai explicar isso lá. Então, sempre estiver fazendo a estrutura, tem pontico, vocês não adaptam ainda nessa tela, só depois de reduzir, tá? Eu já vou explicar por quê e a gente vai ver que tem sentido nisso aqui. Ó, então, vou fazer o ponto de contato ali, ó. Encostou, pontinho de contato, show. Tá? Mesma coisa aqui. Ah, ficou feio, Eric, não quero. Vem no livre, vem adicionar, pega a ferramenta que você queira, potência e também o tamanho. E, ó, pode dar umas modeladinhas. Ah, tem um buraquinho ali, ó, posso suavizar, tá? O que é importante eu falar aqui para vocês? Eu tenho que ensinar vocês o que cada ferramenta faz, tá? Eu não posso ficar aqui perdendo tempo modelar, fazer uma estrutura, uma modelagem aqui 100% lisinha, tal, corrigindo tudo isso, até porque vai ser reduzido depois. Minha obrigação é ensinar para vocês como utilizar elas e quando utilizar, tá? Então aqui, ó, tenho já a simulação dos dentes, então eu posso seguir. Seguimos, ele vai cair na tela agora nova, que até então a gente não tinha visto, que é de redução, beleza? Então deixa sempre aqui, ó, não usar, redução normal, tá? E aqui, ó, eu vejo o quanto que ele quer reduzir. Então vamos dizer, desse topo, dessa cúspide, ele vai reduzir meio milímetro, abrindo espaço para cerâmica. Ou então, não, meio milímetro é pouco, eu vou passar opaco, eu vou ainda fazer dentina e depois... Então, eu tenho que aumentar esse tamanho de espaço. Ó. Então, quero colocar aqui 1,5. Mas eu não sei se 1,5 vai ficar legal. Então, o que eu venho? Ó, coloco lá 1,5 e aplico. E eu vou ter uma prévia disso aqui. Tá? Então, vê que ele vai fazer a redução. Ó. 1,5 eu achei que ficou muito, Eric. Não vai ficar muito espaço, vou ter que pôr muita cerâmica. Então, volta aqui e diminui esse valor. Tá? Então esse valor ele corresponde a quanto ele vai estar reduzindo. Ó. Então vamos dizer aqui que 0,8 fica legal. 0,8. Eu posso escrever, posso apagar também. Ó. Deu Enter, ficou. Vem aqui e aplico. E ele vai fazer um novo cálculo, uma nova prévia para vocês. Show? Fechou? Não, gostei disso aqui. Tá numa forma legal. O que eu preciso saber? Diferentemente da primeira vez que eu tive só uma tela de modelagem, sempre que eu tiver cadastrado como coroa reduzida, eu vou ter uma segunda tela de modelagem, tá? Então a primeira já foi, onde a gente arrumou a forma anatômica. A segunda agora vai ser depois da redução. Então vamos lá. Ó. Seguir. Tem uma nova tela de modelagem. Agora que eu arrumo esse pontico, ó, porque ele ainda está adentrando a gengiva. Então, a primeira coisa que eu faço, para mim não esquecer, tá? Eu já venho aqui, sempre que eu tenho um pontico, eu venho um pontico aqui, adaptar a gengiva. Aí ele vai ficar assentado certinho sobre a gengiva ali. Beleza? E, é claro, se tiver alguma coisinha na redução que eu não gostei, eu venho em livre e suaviza. Vamos dizer que aqui eu não gostei, aqui ficou muito alto, né? Então eu posso suavizar, deixar uma superfície mais lisinha, quebrar alguns pontos que eu não gostei. Posso acrescentar também, vamos dizer que um devido lugar eu não gostei, eu acrescento, tá?
pode trabalhar no livre tranquilamente, tá? Ah, mas eu quero tornar mais rápido. Eu só não gostei daquela cúspide lá do fundo. Então vem na aba anatômico, tá? Pego a cúspide aqui e baixo ela. Vamos dizer que na onde vai ser o nosso futuro aqui mesial do molar, eu não gostei, eu acho que essa região toda tá alta. Pega a parte e baixa. Sempre que ele começar a dar isso aqui, ó, é a espessura mínima que tá batendo ali, ó. Então ele tá falando, ó, isso daqui vai ser corrigido propriamente pelo software, tá? Que não pode ficar mais fino com o que você cadastrou. Então, beleza. A gente vai dar a forma que a gente quer, tá? Ali. Ó, então, vou corrigir toda a forma. Corrigir, vamos dizer que é isso que eu quero. Sempre tiver o pontico, dá uma olhada por baixo, para ver se não tá batendo demais na arcada, para peça assentar depois na gengiva do paciente e não exercer uma força excessiva ali, tá? Então tá, vamos dizer que esse é o formato que eu quero da minha fixa. Tá tudo certinho, ó, modelei, tá bonito, é isso que eu quero. Eu posso seguir. Então, a parte que ficou fina, ele vai acabar, né, compensando isso aí, beleza? Então, chegamos em mais uma tela nova, que é o dos conectores. Os conectores, ele está representado nas bolinhas, como eu falei anteriormente, tá? Então, eu sei que o pontico ele não pode ficar flutuando ali, como eu falei, ele não pode ficar sozinho, ele tem que se agarrar aos pilares, né, aos preparados, beleza? Aqui eu tenho o tamanho, ó, em milímetros, o tamanho dessa área desse pontico. Ah, Eric, tá ficando muito grande. Então, diminui o valor, ele tem um valor mínimo de 4, ó, e aplico aqui. E veja, ó, ah, esse conector aqui nesse tamanho ficou legal. Então, beleza, mantém assim. Ah, não gostei, eu quero um bem maior, porque eu quero mais compensação em metal. Aumenta o valor na barrinha, aplica, e ó, quando ficar vermelho, o que é? Ele não pode calcular desse jeito, o software não pode calcular, beleza? Então, ó, então não dá para ficar com esse valor aqui, é muito alto para o software, tá? Então eu diminuo e aplico de novo. Aqui também não existe uma receita de bolo. Cada operador de CAD ou cada protético entende um tipo de união que vai atender mais, tá? Então aqui, ó, você pode posicionar ele arrastando, tá? Ó, segura e arrasta, ó, e joga mais para lingual. Tem gente que gosta assim. Ah, tem gente que já gosta mais dele mais perto da gengiva, ou então encostando na gengiva, tá? Aqui você tem que modelar de acordo com o que você gosta. Ah, então eu gosto de uma união mais fininha e mais lingualizada para mim aplicar mais cerâmica aqui e fazer algo mais natural. Beleza, deixa do jeito que quiser, tá? Tem algumas formas aqui, ó, que eu posso mudar. Ou seja, aqui a parte de cima, onde que corresponde ao oclusal, vai ficar mais grosso e a parte da cervical vai ficar mais fina. Ou o inverso também, ó. E vou mudando e vou testando qual vai melhor me atender em cada caso, beleza? Sempre aplica aqui e ele sofre as mudanças que você colocou. Tá? Então eu gosto desse cilindro mesmo. Beleza, vamos dizer que é isso que eu quero. Vamos aumentar um pouquinho aqui para dar uma reforçada. Ó, vou deixar em 6. Como ele está mais fino, eu tenho que aplicar. Ó, ele aumentou ali, ele está com 6 de diâmetro. Está posicionado legal? Beleza. Posso seguir. Então, seguimos. Depois da união, a união ali ela é a penúltima tela. Então, agora temos a última. Por quê? Fizemos toda a simulação, ó, da forma anatômica que eu queria, tá? Junto ao nosso antagonista, junto à nossa arcada. Fiz a redução, ó, então a forma anatômica ela foi reduzida e criou-se a minha estrutura. Tá? Como eu vou imprimir, lembra? Muda aqui arquivo salvo. Como eu já tinha colocado ele no cadastro, ó, lembrando aqui para vocês, como eu cadastrei ele já como impressão 3D, ele já mesmo calculou para mim, ó. Ó, impressão 3D. Então, quando chegou na tela final, não preciso otimizar, ele já está otimizando, ele já entendeu que eu vou imprimir, beleza? E vamos
seguir. E acabou, né? Mesma coisa da primeira, agora com algumas telinhas a mais. Teve tela de posicionamento das anatomias, teve tela de cópia, tá? Espelhamento no caso. Teve também a tela de redução e a tela dos conectores. Essas foram as novas telas acrescentadas à primeira aula, né? Então aqui é a continuação, agora com mais elementos e pontos anatômicos também. Beleza? Mesma coisa, tá, galera? Vem aqui, ó, em abrir com Explorer e pego a fixa aqui, ó. A fixa tá aqui e o Construct Info, caso eu for frisar, tá lá em cima. Beleza? Tudo certinho. Mais uma aula aí, ó, concluída com sucesso. Vamos para a próxima, beleza? Valeu! Tamo junto!